Boa noite, boa energia a todos, melhorando o cumprimento de quem não sabe a hora que vai assistir. É o Boa Energia, energia sinergética. Aos amigos, aqueles que nos honraram com a sua visualização durante esse semestre. Estamos hoje no dia 19 de junho de 2021, penúltima live sobre o fim da especulação civilizatória, dentro do propósito que nós tivemos durante esse semestre, para avaliar as questões importantes que nos levam a refletir sobre a condição energética, a condição socioeconômica em que o Estado brasileiro está envolvido semanalmente com as presepadas, desculpe o termo, dos governantes de plantão, sejam estaduais ou federal. Então, o que ocorre? Eles tentam colocar uma pauta forçada de tal forma que aqueles que estão meio distraídos ficam falando de coisas que não têm a menor relevância no dia a dia das questões sociais ou econômicas do país e ficam trocando figurinhas entre assuntos totalmente alienados, né? Então, essa semana teve muita coisa alienante no nosso processo civilizatório brasileiro. Começou com uma motociata semana passada, e hoje nós temos um outro momento também totalmente alienante, que é a da outra ponta das motociatas da semana passada, que se dizem de esquerda, né? E como em todos os convites que nós mandamos este ano, dizendo que tanto a esquerda como a direita já estão totalmente vencidas em seus propósitos, com falta total de proposituras para a solução de problemas, e ficam transformando o passado como se fosse uma coisa importante para o nosso breve futuro, né? Breve porque agora é curto e está aí já às portas, né? Ninguém está pensando em coisas de longo prazo. Então, nós temos que, como sinergéticos, não criar muita rusga com esses dois dinossauros ideológicos, né? Ultrapassadíssimos, teses de mais de 250 anos e a outra de 150 anos, que realmente fez uma politização muito grande em todo o processo civilizatório mundial e que agora parece que o Brasil está se tornando a bola da vez para ficar discutindo certos princípios totalmente ultrapassados. Toda a tecnologia de produção e de capital foi alterada, consequentemente, falar com teorias de quase 200 e 150 anos não tem mais nada a ver com a nossa realidade, né? Nós estamos num mundo altamente tecnológico, um mundo de serviços, não mais um mundo de indústria, então ficar tratando dessas coisas do passado, baseadas em princípios até ultrapassadíssimos que essa semana aconteceu com relação à adesão para essa passeata que teve hoje aqui, dita das esquerdas ou daqueles antagonistas ao governo atual, que também não é de direita, é uma anarquia capitalista, e eu carinhosamente chamo de capilibalistas, né? Porque estão montados em velhos conceitos ultrapassadíssimos, né? E com isso nós vamos chegar no capitalismo monetário, financeiro, 100% nessa linha, de tal forma que não conseguem apresentar propostas a não ser via o monetarismo do planeta. Só que essa semana nós temos que destacar uma coisa que vai influenciar o nosso futuro daqui para frente, talvez nos 30 a 50 anos, do que vem atingir a economia e a vida de cada um de nós, seja sinergéticos ou não sinergéticos, mas tem que ficar atento do que está acontecendo. Houve, né, na semana retrasada, uma aprovação da Câmara Federal com relação à medida provisória emitida pelo governo para facilitar a transição da Eletrobras e o governo abrindo mão do seu controle acionário através de uma capitalização por novas ações que serão lançadas no mercado para efetivamente, vamos dizer assim, tirar a hegemonia do Estado dentro da Eletrobras. A Eletrobras, para quem não sabe, ela não é uma empresa só, ela é uma holding que controla várias outras empresas. Então, para isso, eles tiveram que criar um verdadeiro, vamos dizer assim, cipoal, né, de legislações para não vincular uma coisa com outra e, resumidamente, eles vão transferir o filé do processo
deixando o restante da massa podre, né, a massa falida, na mão do que resta do Estado ainda para segurar isso. Então, nós temos aí alguns casos, não vou citar todos, que é o principal aí do questão do setor nuclear, que tem que ser tratado pelo Estado, porque não pode ser privatizado, e vai por aí afora. Então, tem um punhado de coisas que ainda estão para ser resolvidas. Mas, no entanto, né, os vendilhões de plantão estão querendo faturar mais um papel podre, né, através da venda de ações e a coleta de dinheiro podre que vem de fora. E essa é uma das razões, que também não vamos explicar muito, mas uma das razões que baixou o dólar essa semana. Houve uma desvalorização tremenda, eles estão vindo para cá para especular aqui dentro. É o que nós estamos falando há 6 meses. Porque eu acredito que nós aqui, sérios, preocupados com as questões de Estado, tenhamos levantado algumas inquietações de racionalidade com relação ao que é especulação e o que é que atinge realmente o Estado ou a condição civilizatória de um país como o nosso. Nosso país é praticamente um continente. Então, aqui nós temos a amostragem de tudo quanto é tipo de especulação. Tá? Então, o que está acontecendo na questão da transferência de controle acionário da Eletrobras, eu não vou chamar de privatização para não cometer um erro conceitual, né? Porque senão vão dizer, pô, o Paulo falou errado, né? Porque para falar mal da gente está cheio. Agora, para concluir do que a gente fala, ninguém quer pensar muito, não, porque dói, né? Quando a realidade cai no colo. Né? Então, essa migração, essa venda de ações, tá? Para pulverizar o controle da ação, onde praticamente ninguém teria mais do que 10%, o Estado ficaria com o golden share. Eu não conheço nenhuma empresa privada que foi, nesses últimos 30 e poucos anos, quase 40, privatizada, e que o golden share fez alguma diferença no estrago que foi feito na nossa civilização, no nosso dia a dia. Né? Petrobras, com as privatizações que teve aí, com ou sem golden share, os preços explodiram, tanto no gás, nos combustíveis, né? Atrelaram a o estrela cadente, né? Que é o dólar, né? Que tem mais dólar no mundo hoje do que água do mar, e o pessoal está aí ainda atrelando o dinheiro, né? O nosso valor do combustível, a esse meteoro aí que está vindo por terra. O pior é que quando cai, ninguém reajusta preço de nada. Mas quando sofre, subiu ontem, vamos já aumentar o preço hoje. Tá? Então, é um punhado de especulação financeira, especulação, vamos dizer assim, de tomada de decisão a favor da população. São decisões a favor de um mercado totalmente corrompido. Nós já fizemos uma live agora, recentemente, sobre corrupção. Então, quem quiser, vai lá no Núcleo Sinergético no YouTube, vai achar a live sobre a explicação do que vem a ser corrupção. Existem vários modelos. Tem um governo aqui no Brasil que diz que no governo dele não houve corrupção nenhuma. Como diz, né? Voltando à questão da alienação, né? Cada um se aliena do jeito que quer. Tá certo? Não tem nem noção de como está sendo feita a corrupção no Brasil hoje. Não tem menor noção. Entre outras incapacidades de análise de questões sistêmicas do Estado. Então, voltando à questão da Eletrobras, a Eletrobras é um patrimônio, sim, importante, não deve ser privatizado nem com pulverização das ações e tampouco venda do capital próprio do governo, por conta de que ela não detém mais do que 30% do mercado. Então, 30%, se chegar a 35%, dependendo de qual das empresas que ela tem nas suas coligadas. Isso é muito importante, o Estado ter o controle, de certa forma, regulador técnico. Porque a ANEEL é uma esculhambação generalizada. Tá? Tudo que está lá não é para resolver o problema da população e tampouco da tarifa, a modicidade tarifária que eles tanto pregam. O que está lá é para defender uma classe setorial, chamada setor energético, tá certo? Que tem os seus interesses absurdamente, vamos dizer assim, leoninos no sistema, e que qualquer coisa que toque no seu monopólio técnico, como eu já entrei no Ministério Público contra isso, eles não aceitam, não mexe, não pode mexer, não pode mexer. Isso vai criar problema, tá certo? Vai criar problema? Sim, porque toda vez que você consegue criar qualquer solução que envolva
né, vamos dizer assim, um pequeno benefício para a população, ninguém permite que isso entre. Mas se criar um micro, né, benefício para os controladores do sistema, isso tem que ser feito imediatamente, como está sendo feito agora. Porque nessa PEC aí, nessa medida provisória, que depois já virou projeto de lei, já está praticamente aprovado, foi enxertado um punhado de jabuti, né? Todo mundo acho que sabe que é jabuti, né? São aquelas coisas que vão sendo enxertadas em qualquer lei para prejudicar ainda mais o que aquela lei principal iria, vamos dizer assim, intervir. E o jabuti, no caso aí, é que vamos dizer assim, concessionárias de distribuição vão ter que comprar energia elétrica das concessionárias de geração térmica. Ou seja, a Eletrobras, que tinha todo o seu patrimônio hidrelétrico já praticamente amortizado, tem agora, né, algumas delas aí, a também entrar, ou as distribuidoras da Eletrobras, comprar a energia vinda das térmicas. Agora eu pergunto, que tipo de térmicas nós temos no país? Qual é o tipo de térmica? Térmica nuclear tem 2 lá funcionando e uma terceira que não sabe para onde vai. Não? Térmica diesel, você vai ter que transportar o diesel de qualquer refinaria mais perto, a 100, 150, 200, 1.000 quilômetros de distância para alimentar a térmica. Gás natural vai fazer o quê? Vai fazer gás natural liquefeito, né, via lá Porto lá do Maranhão, via aqui de Cubatão, para levar para onde? Com as térmicas a gás. Que custo vai ter isso? Vai para R$ 800, em média, o megawatt-hora. Tá? Para não ser tão pessimista, aí eles falam, não, tem as térmicas a carvão. Aonde tem térmica a carvão no Brasil, tirando praticamente as fontes primárias lá de Santa Catarina? Então, percebe-se o que nós estamos dizendo aqui há mais de ano, desde o Centro Democrático dos Engenheiros, é que o mercado financeiro tomou conta do setor energético, e isso tudo virou um cassino, onde eu participei desde 2010, quando eles começaram a tratar a energia elétrica como sendo uma commodity. Ou seja, não, é uma commodity, você joga, faz, transforma em papel, valoriza, uma câmara de comercialização de energia elétrica pega, joga isso, põe no mercado, faz um rolo com papel, e aí o insumo energético primário já nem existe mais, mas o papel fica rolando por aí, que é o ápice da especulação civilizatória. Não se pode fazer isso. Já falei algumas lives atrás, não há um momento que você consegue fazer isso, ou estabelece esse tipo de negociata no setor energético, você cria um garrote vil. O garrote vil tem um sistema de destruição do ser humano. É uma hegemonia. É um processo hegemônico de doses homeopáticas. Você vai matando a população em pequenas doses. Está aqui uma denúncia gravíssima contra esse governo que está fazendo esse processo nessas últimas horas dessa semana. O próprio presidente falou lá no chiqueirinho dele, na saída do Palácio da Alvorada, falou, antigamente, nos governos antigos, só dava prejuízo. Agora que nós conseguimos, em 1 ano e meio, 2 anos, conseguimos dar lucro, nós temos que vender. Ora, se está dando lucro, fica na mão do Estado. Por que tem que vender agora que está dando lucro a troco de papel pintado? Porque quem é que vai comprar isso? O empresário brasileiro não está comprando nem café da manhã para os empregados. Vai comprar uma empresa que deveria estar falida para ser motivo de ser vendida? Isso é uma demonstração de incompetência generalizada de todos os setores que tomaram esse tipo de decisão. Mas não entrei lá porque não iria ser conivente com esse tipo de abordagem. Destruir o patrimônio público. A BR já foi vendida, a distribuição E o presidente, que era da Eletrobras, foi para a BR, sem fazer a quarentena necessária para que houvesse uma desvinculação de informações necessárias. E agora, provavelmente, alguém da BR vai fazer um lançamento ou vai comprar muitas ações da Eletrobras. Isso é uma gozação, uma brincadeira com as nossas vidas. Nós estamos no final do semestre do fim da especulação civilizatória. Isso é especular com o ser humano, com as nossas vidas. Minha, dos meus netos,
tetranetos e assim por diante. Os filhos, tadinho, não tem mais nem como mexer, porque estão em idade já produtiva, não tem como entrar numa guerra dessa que eu estou. E agora os colegas aqui do Sinergético e aqueles que têm simpatias já entenderam o que é ser um sinergético contra uma especulação civilizatória, onde a vida das pessoas não vale absolutamente nada. Então, eu deixo aqui registrado a nossa penúltima apresentação em grupo. Na semana que vem, cada um dos colegas que tem comparecido aqui, o Castelo, o Nonato, que tem honrado o nosso debate, terá liberdade total também para gravar um clipe suficiente aí para a gente dar uma grande finalização, um grande finale às avaliações do que nós estamos fazendo há mais de ano. Eu estou fazendo há 15 anos. Agora, com o recurso do YouTube, faz quase 2 anos que estamos nessa batida de gravar eventos. Tá certo? Então, são acervos técnicos para que ninguém, absolutamente ninguém desse Brasil possa um dia dizer que eu, Nonato, Castelo, ou mais alguns que passaram por aqui, não tivemos o cuidado de levantar a discussão, o debate para ser tratado pelos agentes do Estado. Eu não ia falar, mas cabe aqui, porque já é o último do semestre, né? Colocar o nome da gente, pelo menos o meu, eu tenho certeza que está em alguma lista aí, de um punhado de gente incompetente que não consegue resolver coisas, e colocam, fazem umas listinhas e põem o nome lá, ó, fulano de tal é assim, fulano de tal é assado, né? O que deveria ser uma verdadeira vergonha para esses grupos. Tá? Se tem alguma coisa contra alguém, que venha e fala na cara. Se não quiser falar na cara em público, fala pelo menos no particular. Chega, cara, tu está, né? Passou do limite, como a gente fala para alguns governantes aqui. Então, hoje eu não vou dar destaque aos movimentos de hoje e tampouco da semana passada. Não temos nada que comentar sobre isso, a não ser, resumidamente, que nós estamos numa campanha totalmente fora de época política por uma eleição que vai ocorrer o ano que vem. Eu acho que as duas frentes deveriam ser literalmente excluídas do processo desde já que o senhor Fux, né, ministro do TSE, foi desafiado na quinta-feira com relação a algumas PECs e alguns movimentos dentro do Congresso. Então, que todo mundo seja devidamente responsabilizado. Fico por aqui, muito obrigado a todos. Castelo, fica com você então, já que o Nonato vai falar bastante hoje, daqui a pouco. Opa! Está me ouvindo aí, né? Foi bem. Foi bem. Sinergéticos, paz e graça a todo, energia, é o que nós precisamos para dinamizar a vida que nos espera. Aludindo ao tema, né, do fim da especulação civilizatória, né, um vetor aqui do setor energético, nós vimos com muita tristeza da nossa matriz, os elementos que compõem a matriz energética brasileira, as estruturas, dentre elas, dentre tantas, né, agora a principal é a Eletrobras, e a gente fica olhando o que será do Estado brasileiro para pauperizar as novas gerações. O que as novas gerações sentirão de poder dinamizar a vida social, política e econômica, visto que estamos sem nada. Quando você pensa, genericamente falando, que alguém assume um escritório, uma gestão, normalmente atrás tem algo como o Paulo tem aí, uma matriz de informação, um projeto de informação para ser dinamizado quando alguém chega numa cadeira. O Paulo está aí com um projeto que está sendo visto durante todas essas lives. E com relação à matriz, os novos gestores daqui para frente do Estado brasileiro olharão para trás e falarão: olha, nós não temos nada. Como é que a matriz energética vai andar se não tem uma referência de estrutura capaz de dinamizar, capaz de dinamizar a vida? Nós estamos sem subsídios de estrutura para cuidar do que se usa, o insumo básico da modernidade,
energia. E nós estamos ficando sem a capacidade, no meu entendimento, de manter a base de tudo aquilo que mantém acesa a dinâmica energética. A nossa matriz está sendo esfacelada, está sendo diluída, colocada na mão de muita gente, e a gente ficando sem, enquanto Estado, ficando sem elemento básico, né, da construção de estrutura de uma sociedade. Eu não tenho muito o que acrescentar, a não ser, né, a própria demonstração de espanto de ver como as nossas coisas de Brasil está sendo aberta, liberadas, doadas, esfaceladas, fragmentadas. E a gente não vê com bons olhos o que espera as novas gerações. A nossa escassez hídrica, não é só no Brasil, mas, sobretudo, como uma matriz que depende em mais de 60% de potencial hídrico, é preocupante. A gente vê que nós não temos mais a capacidade de sustentar o desenvolvimento, porque nos falta o insumo básico, a energia. Tomara que a gente tenha conseguido, durante essas lives, sensibilizar alguém que toma conhecimento e, de algum modo, possa dizer e avaliar: não, esse pessoal aí está falando algo que tem fundamento. Então, é necessário que a gente, aqui tendo a oportunidade, a janela, a gente possa pontuar. O caminho é este. O caminho é tomarmos conta daquilo que nos pertence, é tomarmos conta da matriz de energia que roda, que dinamiza a própria vida. Mas o que fazer? Ano que vem a gente tem a expectativa de poder refletir melhor sobre o que nós queremos enquanto sociedade, tomar como direção de um futuro que não é longe, um futuro aqui já está na fronteira bem próxima. Eu quero aqui terminar, desejar a todos um forte abraço, uma boa noite. Aqui nós estamos aqui, eu na região metropolitana de Brasília, o Paulo em São Paulo, o Nonato lá em Houston. Nós pudemos conversar a despeito da distância e debater as questões essenciais do nosso país. Isso não tem nem nada a ver com política partidária. Isso é desenvolvimento, projeto de desenvolvimento estratégico que envolve a nossa matriz. Quero dar os parabéns ao Paulo, né, pela excelente dissecação do tema e abrir espaço aqui na continuidade para o nosso querido Nonato. Um grande abraço. Tenho dito. Obrigado, Castelo. Obrigado, Paulo. Uma boa tarde para vocês, que para mim é tarde. Houston está bastante quente, né? Tenho que ligar o ventilador aqui para refrescar aqui o meu pequeno escritório. E a semana que me empolgou mais foi a reabertura do país, né? Com Nova York, o estado de Nova York, a cidade de Nova York, que já fizeram até uma parada lá, o estilo bem americano, com foguetes, com fogos de artifícios, aquelas marionetes na rua, os bares abertos, a turma tomando seu chopp, seu guaraná, sua Coca-Cola, enfim, puxando vida, essa sinergia do governo com a população. E achei muito interessante quando perguntaram a um cidadão americano que estava lá nesse movimento, perguntaram se você estava de acordo com tudo isso. Ele falou assim: não só a tradução, mas assim, não muito literal, lógico, a tradução que seria: não só estou de acordo, como isto é Nova York. I am sure it's New York, baby. Entende? É uma expressão bem típica americana, quer dizer, isso aqui, Nova York é isso, entende? Você tirou de Nova York o brilho que ela tem, a Big Apple, né? de ter o mundo convergendo sempre para cá em turismo, ideias, e onde em Nova York tudo é possível, né? Tudo é possível, né? O Homem-Aranha voou ali na Quinta Avenida, e Batman, e por aí vai, né? Por aí vai. Então, isso é Nova York. Então, trouxe de volta e a alegria do povo ir para a rua, começar a viver a vida.
Isso é sinergia, isso é o que o nosso nobre professor Castelo acabou de falar, né? O Estado está se distanciando, principalmente o Estado brasileiro. Nós vemos isso como muita tristeza. O Brasil ainda com um potencial imenso, né? Não ter, nesse exato momento, um projeto de abertura do país, econômica e civilizadamente. Estamos olhando para trás e não vemos absolutamente nada, a não ser, como muito bem pontuou Paulo, é um projeto de dinossauro de 200 anos que não funciona mais. Entende? Isso passou, é um outro Brasil, uma nova ideia. Nós temos que trazer isso para dentro do Brasil, para dentro do coração do povo brasileiro, retornar nossa alegria, a nossa vontade de trabalhar, de produzir, de comprar um carro novo, de fazer seu sonho ser realizado, desde um casamento até uma construção de empresas, de micro, média e grandes empresas. E o país tem que dar esse suporte para a população. Nós notamos um país estagnado, né? Um lamaçal de um pântano que cada dia fede e revira, e muita gente esperando que nasça uma flor de lótus no meio desse pântano. Eu acho que não vai nascer flor de lótus em nada no Brasil. Nós é que temos que fazer acontecer. Nós, sinergéticos, temos que fazer. Também, muito bem pontuou Paulo, dizendo que nós temos que olhar para frente, ser mais aceito às novas tecnologias. O Brasil precisa, o Brasil necessita. Está aí professor Castelo, que tem uma excelente e uma das grandes ideias que nós lançamos. E eu volto a afirmar dentro dessa live que o Brasil ouça. A energia solar, ela é irreversível dentro do nosso país. O carro elétrico já está aí, ele é irreversível. Nós já temos que adaptá-lo ao nosso país, por ser um país continental, essas longas distâncias que o Brasil tem. Mas essa realidade é, a produção agrícola nossa está aí mostrando que tem capacidade, sim, de produzir. E tem projetos e tem planos. Isso é muito bonito, mas a gente não vê ser transformado em realidade. O que nós vemos é um bando de gente que estão esperando uma decisão para se dar bem, olhando para o próprio umbigo, como se diz. Com ideias absurdas, ideias esdrúxulas, ideias que eu, se for falar aqui, essa live cai. Então, esse tipo de gente, por favor, não estrague mais o nosso país. Convoco, suplico, rogo às nossas autoridades que não se deixem contaminar por ideias doidas, malucas, como taxar o sol, né? Desviar a água não sei de onde, né? Para gerar uma energia. Então, leva o gás, depois deposita na água vai gerar uma energia, vai ser... Bom, depois vamos dar uma bandeira azul, uma bandeira vermelha, uma bandeira vermelha, tudo isso são coisas loucas, isso não existe. A energia, ela é simplesmente energia. Paulo está aí para provar, professor Castelo também, que podemos tirar energia energia barata, até gratuita para esse país funcionar. Desde o campo energético ao campo agrícola, ao campo alimentar. Fora ainda o nosso sistema de saúde, que é um desastre total no Brasil por falta de administradores, de planejamentos dentro de uma área de saúde. Isso é terrível no Brasil. Isso é terrível. Veio a pandemia e nós ficamos como barata tonta dentro de um país sem um plano de ação contra esta enfermidade que atacou não só o Brasil, atacou o mundo. Estados Unidos hoje já está com mais da metade da população vacinada. E até o 4 de julho, que é comemorada a independência americana, o próprio presidente Biden já declarou: quero toda a população vacinada. Hoje você se vacina até em posto de gasolina, se for o caso. Vai lá e diz: eu quero tomar vacina. O cara vem e te dá uma vacina. Pronto, acabou. De graça, não tem mais nada. O importante é você estar vacinado, porque é o caminho que acharam para combater essa pandemia. No Brasil ainda está se falando em quarentena, em luva, em máscara, e não sei das quantas, e lavar a mãozinha.
Todo mundo sabe que isso é bom, é paliativo, mas não combate a pandemia. E o que vai combater a pandemia é a vacina, é o remédio que for criado pelos laboratórios. E nós temos bons laboratórios no Brasil, mas, lamentavelmente, por não ter um sistema planejado de saúde, fica esse cipoal de opiniões bobas, de gente até não qualificadas. Eu dou o exemplo só de uma. Vai um repórter para a frente de uma câmera televisiva para lançar uma imagem e uma informação para 40, 50 milhões de brasileiros e começa a falar de medicina. Ora, então não precisamos mais de médicos, precisamos de repórter. Ora, isso do ponto de vista até sinergético. Entendeu? Eu vou consultar um repórter, eu não vou consultar o médico mais. Então, isso está errado. O repórter, tudo bem, tem a sua profissão, informe a população, informe, já de informar, reportar, não se meta nas confusões, no underground do problema. Para isso, tem um sinergético que se mete aí dentro, pesquisa. Nós temos projeto até para movimentar esse país através da antimatéria, que é uma coisa ainda bem longa, mas já foi provada e já foi testada. Né? Isso é possível. Então, isso é que nós temos que concordar, nós temos que averiguar, nós temos que comprovar dentro do laboratório, depois sim sair para a sociedade, para a implementação. Hoje se tira energia até de pedalar de uma bicicleta. Eu mesmo instalei um dínamo na minha bicicleta, comprei por $2, um dínamozinho, aquele troço que roda na roda, assim, um dínamozinho, né? E aquele dínamo produz energia, na hora que eu pedalo, roda, então o dínamo roda, aí volta a energia lá para a minha bateria de bicicleta. Então, a minha bateria, que era para durar 3 horas, ela dura 12 horas. Triplo, porque na hora que eu estou pedalando, o dínamo está girando, enquanto a roda gira, e ela está produzindo energia. Então, quando eu vou recarregar na tomada, não preciso de uma recarga de 100%, 10%, 15%, porque eu consumi e produzi ao mesmo tempo. Isso, Paulo, como engenheiro elétrico, ele sabe muito bem fazer. E seu plano para o Brasil é perfeito para alavancar esse país. Eu fico por aqui, desejando a todos um bom fim de semana, e um forte abraço meu, muito grande. Tenho saudade do Brasil, Paulo e Castelo. A hora eu vou visitar vocês aí. Valeu, Nonato e Castelo, obrigado aí pelas considerações de vocês. Não tenho muito a acrescentar, porque vocês foram bastante sintéticos e tocaram na ferida de todo o processo especulatório que nos cerca nesses últimos, talvez, décadas, aí, não vou falar centenas de anos, mas muitas décadas aí, nós estamos à mercê da especulação. Tá? Isso não pode se replicar para as próximas décadas. Existem aí os planos 30, planos 50, que, pelo que eu estou vendo, são questões especulativas. Tá? Tem a inovação, como o Nonato também lembrou aí, carro voador, essas coisas todas, mas o sinergético ele é mais voltado para uma questão de eficiência sistêmica e, obviamente, aquilo que o Nonato colocou, da necessidade de desgaste da fonte primária ser o mínimo possível. Ou seja, a hidrelétrica no Brasil, que está faltando ser turbinada pela chuva, né, pela água, já era previsível desde 2007, quando eu fiz uma apresentação na DES, em que mostrava o ciclo hídrico das hidrelétricas, né, dos lagos e disponibilidade hídrica para se gerar energia firme. Isso foi feito em 2007, em novembro de 2007, foi feito o diagnóstico e foi dito, isso aqui está numa linha descendente acelerada. Bom, a gente faz o que está na altura da nossa capacidade técnica e política estratégica. Então, 2007, nós estamos em 2021, né? Praticamente 14 anos depois, e praticamente tudo virou especulação. Tudo virou especulação. As minhas investidas dentro da ANEEL, entre 2010 e até 2014, que foi praticamente a última, mais importante, ficou no papel. Criaram 2 planos estratégicos de pesquisa, né? PDE,
Atlético de Pesquisa Estratégica, que envolve todas as concessionárias, quando eles descobriram aonde a possibilidade de resultante, viu, Castelo? Eles falaram assim, bom, isso aqui pode dar um resultado tão absurdo, cancela. Cancela, não pode fazer, não, porque se isso aqui resultar num produto científico que quebra com o modelo, não pode aparecer esse resultado científico. Olha a que grau de insanidade um regulador chega. Foram 3 em 2017, se eu não me engano. Plano estratégico de armazenamento de energia, plano estratégico de relação físico-financeira entre o processo energético brasileiro, tá? E teve mais uma lá com relação a sistemas de business plan. Agora eu não lembro exatamente o terceiro item, que não era muito relevante. Mas, de qualquer forma, 2 coisas principais, o business plan e o sistema de armazenamento de energia. Por quê? Porque teve um presidente da EPE que dizia que armazena-se energia em lago de hidrelétrica. Ali é um sistema de armazenamento de energia, né? O que é totalmente, vamos dizer, descabido, né? Porque hoje nós não temos mais nem água para beber e tampouco água para gerar energia elétrica. Então, tudo isso faz parte do contexto da especulação civilizatória. Especulação de valores essenciais para a vida que envolve o resultado na população. Então, a nossa população hoje, mais uma vez, está refém de um modelo energético totalmente vencido, ultrapassado e mal administrado. Teve um filósofo aqui que criou o termo sindemia, né? Sindemia, é a sinergia das pandemias, né? Eu até critiquei ele, falei, cara, a sinergia é sempre para frente, é sempre coisa boa, nunca é para coisa ruim. Sinergia é somar resultante, ou dar valor maior do que a soma das partes. Então não pode ser negativo. E qualquer pandemia é negativa, é destruição. Então estou aqui rebatendo o que ele propôs lá como sindemia, né? Mas o que acontece? Quando vários fatores degradantes de uma determinada situação, pode até se falar uma sindemia negativa ou uma sinergia negativa. Junta um punhado de porcaria que dá um desastre. E quem trabalha com aviação sempre chega. Nunca um fator único derruba um avião. Geralmente é uma sucessão de pequenas falhas ou negligências que dão com que aquela aeronave caia. Meu pai, que era da aeronáutica, como mecânico de voo, instrutor de voo e tudo mais, sempre dizia isso. É raríssimo um único elemento ser o responsável pelo desastre dentro do setor aeroviário. Já da energia, que é muito mais importante que o aeroviário, né? Aqui tem uma sucessão de negligências de todos os tipos, e fica aqui a nossa constatação, fechando o semestre do fim da especulação civilizatória, cada um que vista a carapuça necessária para entender o que está sendo dito nas principais instituições de Estado para que o governo do Estado, ou seja, aquele que manda no governo político, transitório, inquilino, tá certo? Tome as devidas providências para que a nossa população não sofra mais do que já está sofrendo, né? Fechando o raciocínio no gás barato, hoje nós estamos com gás a quase R$105 o gás, que ia sair barato. Um erro político estratégico de opção de investir numa coisa que mal chegou na primeira revolução industrial a ser uma fonte primária de energia. Senhores, vou dar por encerrado. Prepare-se para a semana que vem fazer o clipe particular de cada um, e aí a gente toca mais e fecha a última com grande sucesso, como sempre. Estamos interessados em difundir as ideias, que dos 40 que nos assistem semanalmente, se eles passarem por mais 2, né, já são 80, com eles 120, então a gente vai muito longe. Eu agradeço a todos, gostaria realmente de ter a crítica de vocês nas nossas lives, vão ficar aí, espero que pelo menos uma década, para que elas sejam testemunha ocular da história. Porque o que eu falei há uma década atrás, em 2010 na ANEEL, 2012 na Rio+20, hoje elas estão sendo, literalmente, constatação da responsabilidade sinergética de apresentar uma solução para a nossa saída civilizatória honesta, franca e aberta.
e que Deus cuide dos nossos filhos, netos e bisnetos, porque esse governo e os que estão pretendendo o ano que vem não estão nem um pouco preocupados com isso. Um forte abraço a todos, muito obrigado.